Rezemos agora a oração ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje começaremos a ver a missa parte por parte. Quero, de uma forma simples, explicar para vocês o que é a Santa Missa e mostrar alguns detalhes importantes que às vezes nos passam despercebidos ou até que desconhecemos, de modo que vocês possam vivenciar e participar cada vez mais da celebração da Santa Missa. Mas para começar, precisamos ter isso bem claro. A Santa Missa tem um valor infinito e ela independe na sua qualidade do padre que a celebra. Isto porque é Cristo que a celebra. Na fé católica, o sacerdote é a pessoa de Cristo, tanto na celebração da Santa Missa como na celebração de todos os demais sacramentos. Por ser uma oração que é feita por Cristo para cada um de nós, é uma bênção, porque é a oração mais poderosa que temos, porque Cristo celebra com cada um de nós, por cada um de nós e na pessoa do sacerdote. Por isso o sacerdote diz por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então, o que é a missa? A missa é o sacrifício de Cristo na forma de banquete de ação de graça. A missa é dirigida ao Pai, é ação de graças ao Pai. A missa não é para nós, mas para o Pai. É o povo de Deus, a igreja, que oferece o sacrifício de ação de graças ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Vejamos agora a estrutura da missa e percebemos que ela está dividida em 4 grandes partes. A primeira parte são os ritos introdutórios, quando Deus nos reúne. A segunda parte é a liturgia da palavra, quando Deus nos fala. A terceira parte é a liturgia eucarística, quando Deus nos alimenta. E a quarta parte são os ritos finais, quando Deus nos envia a viver o seu amor. Então veja a dinâmica da missa. Deus nos reúne, nos fala, nos alimenta e nos envia para viver aquilo que nós acabamos de vivenciar na Santa Missa, para a gente viver durante a semana. Eu hoje só vou falar para vocês das 2 primeiras partes, dos ritos iniciais e a liturgia da palavra. As outras 2 partes vão ficar para a próxima aula. Os ritos iniciais têm por finalidade fazer com que nós, os fiéis, reunidos em assembleia, nos coloquemos em comunhão com todos, nos disponhamos a ouvir atentamente a palavra de Deus e a celebrar dignamente a Eucaristia. E ele está dividido em alguns momentos. Nós temos o comentário introdutório à missa do dia, canto de abertura, procissão de entrada, acolhida,
ato penitencial, hino de louvor e oração da coleta. Nós vamos ver cada um desses itens detalhadamente. Nós temos o privilégio de ter no folheto da Arquidiocese do Rio o comentário introdutório, o que não acontece em muitos outros lugares. Isto porque dessa importância é que o comentarista faz uma leitura pertinente ao tema da missa e que tem por fim introduzir os fiéis ao mistério a ser celebrado. Nós ali ficamos sabendo qual é o tema da missa e o que ouviremos nas leituras. Durante a missa, todas as músicas são próprias para cada momento. Através da música, nós tanto participamos da celebração, como também é uma forma de louvarmos a Deus. Por isso é importante que a gente cante, que a gente não fique somente ouvindo o coral cantar, ou o cantor, se tiver um só, mas que a gente cante também, porque nós ali também estamos louvando a Deus. A finalidade desse canto é abrir a celebração, promover a união da Assembleia, introduzir no mistério do tempo litúrgico e acompanhar a procissão do sacerdote e dos ministros. De preferência, a música deve estar de acordo com o tempo litúrgico. O povo de Deus é um povo peregrino que caminha rumo ao Pai. Todas as procissões têm esse sentido, caminho a se percorrer e objetivo a que se quer chegar. Ali, na procissão de entrada, Jesus caminha no meio do povo, na pessoa do sacerdote. Por isso devemos ficar de pé, olhando Jesus passar no meio de nós. Ele está vindo ficar conosco, celebrar conosco e cantando alegremente a sua passagem. O sacerdote, ao chegar perto do altar, ele pode fazer 2 gestos. Ele pode fazer uma genuflexão, ou seja, ele ajoelha com a perna direita até tocar o chão. Se houver o sacrário ali perto do altar. Ou então ele pode fazer uma vênia, que é uma inclinação profunda da cabeça e do corpo, quando o sacrário não se encontra ali, mas em outro recinto da igreja. Há igrejas que possuem a capela do Santíssimo, e é lá então que fica o sacrário. E depois dele fazer ou a genuflexão ou a vênia, o sacerdote vai beijar o altar, que representa Cristo, em sinal de carinho e de reverência por tão sublime lugar. Isto porque o altar é o local onde é feito o sacrifício de Cristo, onde o pão e o vinho serão consagrados. E então ele se torna o lugar mais importante da igreja. No altar é onde Cristo vai derramar o seu sangue, embora de forma incruenta, mas vai estar presente no vinho consagrado. Quando se entra numa igreja, devemos procurar ver se há alguma luz acesa no presbitério. Se estiver acesa, devemos fazer uma genuflexão. Caso não haja luz acesa, simplesmente entramos e rezamos, sem gesto nenhum com o corpo. Outra coisa, quando nós entramos numa igreja, o lugar mais importante da igreja é o sacrário. Por isso que nós temos que ver se tem luzinha acesa ou não para fazer a genuflexão. Jesus está ali. Está o corpo de Cristo. Mas quando uma missa está sendo celebrada,
o lugar mais importante passa a ser o altar, onde se dará a renovação do sacrifício de Jesus. Por isso, o leitor, ao se dirigir para o ambão para fazer uma das leituras, ele deve fazer uma vênia para o altar. É o altar que é importante, não o sacerdote. Depois do beijo no altar, o sacerdote se dirige para a cátedra, a cadeira, que é o primeiro local que eu mostrei para vocês, dos 3 que nós temos no presbitério. Então, dali, ele irá presidir toda a introdução da missa. O sacerdote inicia a acolhida pelo sinal da cruz, porque o sinal da cruz nos lembra que foi pela cruz de Cristo que nos aproximamos da Santíssima Trindade. Ele é o sinal dos cristãos. Depois ele faz uma saudação. O presidente da celebração e a assembleia se saúdam. O sacerdote fala: o Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Então, esta saudação significa que é Cristo que vem alegremente ao nosso encontro e nos diz que o Pai e o Espírito Santo estarão conosco. E nós então respondemos: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Logo em seguida, o sacerdote vai convidar a assembleia a um momento de silêncio para tomarmos consciência de nossas faltas e pedirmos perdão pelas nossas culpas, para dignamente participarmos da missa. Na missa, neste momento, Cristo perdoa os pecados leves. Os pecados graves necessitam de confissão sacramental. Mas aqui, neste momento, Cristo perdoa nossas faltas para que estejamos limpos para participar do banquete do Cordeiro. Rezamos então, confesso a Deus Todo-Poderoso, ou cantamos ou recitamos: o Senhor tem de piedade de nós. E o sacerdote termina com uma oração perdoando os pecados. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. E aí nós dizemos amém. Cabe lembrar que cada frase do Senhor tem de piedade de nós se refere a Jesus Cristo, porque é Ele que intercede junto ao Pai por nossos pecados. Então, por 3 vezes, pedimos a Jesus que tenha piedade de nós. Terminado o ato penitencial, o sacerdote convida a assembleia a rezar o Glória, que é uma oração de louvor ao Pai e ao Cordeiro. O Glória pode ser cantado, desde que mantenha a letra original e na íntegra. Nada pode ser tirado, nada pode ser acrescentado e nada pode ser mudado. Quando não for litúrgico, após o cântico, o Glória deve ser recitado. Todavia, há períodos em que o Glória é omitido na celebração da missa, ou seja, o Glória não é rezado ou cantado nas missas durante o Advento e durante a Quaresma, exceto em algumas solenidades ou festas que ocorram nesses períodos, pois são tempos de penitência e preparação, tanto para o Natal
como para a Páscoa. Aí sim, na missa da vigília do Natal e na da vigília pascal, se canta alegremente o Glória. Logo após o Glória, o sacerdote vai dizer: oremos. É a oração da coleta, a oração que recolhe todos os nossos pedidos. Nesse momento, não tenham medo de colocar em silêncio todos os pedidos que vocês têm no coração. O sacerdote vai estar ali como se ele estivesse com uma cesta, recolhendo os nossos pedidos para aquela celebração, para apresentar a Deus. Esta é a primeira das 3 orações reguladas no missal para a missa do dia. E esta oração encerra o rito de entrada e introduz a Assembleia na celebração do dia. Neste momento da liturgia da palavra, a nossa atenção sai da cátedra e se volta para o ambão, a mesa da palavra. Entramos na segunda parte da missa e nós temos então, neste momento, nesta parte, a primeira leitura, o salmo responsorial, a segunda leitura, a aclamação ao Evangelho, a homilia, o credo e a oração dos fiéis. Vejamos cada um parte a parte. A primeira leitura costuma ser extraída do Antigo Testamento. Isto é feito para demonstrar que já o Antigo Testamento previa a vinda de Jesus e que ele mesmo a cumpriu. Ela é escolhida de acordo com o Evangelho, que será lido, porque acompanha o sentido do Evangelho daquele dia. Porém, no tempo pascal, a primeira leitura ela é retirada dos Atos dos Apóstolos. 99% dos salmos responsoriais são retirados do livro dos Salmos. E o salmo é uma resposta da Assembleia ao que foi lido na primeira leitura. Por isso o salmo acompanha o sentido da primeira leitura. Porque na primeira leitura é Deus que fala conosco. É o Pai falando conosco. E nós então temos que dar uma resposta a esse Pai que está nos procurando, que está falando conosco. E essa nossa resposta é através do Salmo. Mas tem que ser uma resposta condizente. Por isso o Salmo acompanha o sentido da primeira leitura. Agora, o outro 1% que ficou faltando ali, ele é retirado de outros livros da Sagrada Escritura, como, por exemplo, no sábado anterior ao domingo de Ramos, é feita uma leitura do profeta Jeremias. Já no dia 31 de maio, que é o dia de Nossa Senhora, a leitura é retirada do profeta Isaías. No dia do Imaculado Coração de Maria, a leitura é do livro de 1 Samuel. E de Lucas são retiradas leituras para o dia da Nossa Senhora do Rosário, dia 7/10, e no dia da apresentação de Nossa Senhora, 21/11. E Daniel, ele vai aparecer, leituras do livro de Daniel, durante a semana após Cristo Rei, até começar o domingo do Advento. A segunda leitura é independente. Não tem ligação com o Evangelho, nem com a primeira leitura. Ela é retirada do Novo Testamento,
das cartas escritas pelos apóstolos Paulo, Tiago, Pedro, João e Judas, e também do livro do Apocalipse. E tem como objetivo demonstrar o vivo ensinamento dos apóstolos dirigido às comunidades cristãs no princípio da igreja, para nos ensinar a conviver mais próximo do exemplo de Jesus através da experiência dos apóstolos. A aclamação ao Evangelho se identifica com a leitura do dia. Em geral, ela acompanha o sentido do Evangelho. Por isso, não se pode colocar qualquer música como aclamação. Ela tem que estar de acordo com aquele momento litúrgico, com aquele evangelho. A aclamação, ela deve ser feita, deve ser cantada com grande alegria, porque logo após nós ouviremos Jesus nos falar no evangelho. Como também devemos já estar de pé, nos preparando porque Jesus está chegando para nos falar. O Evangelho é retirado do texto de um dos 4 evangelistas. Ele está ligado à primeira leitura para mostrar que Jesus veio cumprir o que estava prometido. O Evangelho é o ápice da liturgia da palavra, pois é o próprio Cristo que está nos falando. Por isso, ao final da leitura, o sacerdote diz: palavra da salvação. E nós respondemos: glória a vós, Senhor. Porque nas leituras anteriores, da primeira e segunda leitura, são palavras de Deus Pai. Por isso, o leitor, quando acaba, ele fala palavra do Senhor. E nós respondemos o quê? Graças a Deus, porque é o Pai que está nos falando. Já no Evangelho, é o próprio Jesus quem nos fala. É o próprio Cristo que nos fala palavras de salvação. Por isso, palavra da salvação. E nós falamos glória a vós, Senhor. E um detalhe bem importante. Vejam que ao começar o Evangelho, na introdução, quando o sacerdote fala... leitura do Evangelho segundo São Mateus, por exemplo, né? Nós falamos o quê? Glória a vós, Senhor. Então, para iniciar o Evangelho, nós falamos glória a vós, Senhor. E terminamos ele glorificando também a Jesus, com as mesmas palavras. Glória a vós, Senhor. Vou fazer uma rápida interrupção na apresentação daquela sequência da liturgia da palavra para fazer um pequeno comentário sobre o sinal da cruz. Aquele sinal que fazemos enquanto o sacerdote fala: proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Nós traçamos em silêncio 3 cruzes sobre nós. A primeira na testa, a segunda sobre a boca e a terceira sobre o coração. E qual o significado dessas 3 cruzes? Estamos pedindo a Deus, quando fazemos o sinal na fronte, que Ele abra a nossa mente para escutarmos e guardarmos a sua palavra. Quando fazemos o sinal na boca, nós estamos pedindo a Ele para nos ajudar, para proclamarmos a sua palavra.
E quando fazemos o sinal do peito, estamos pedindo para o amar, para colocarmos em prática a sua palavra na nossa vida diária. Aí sim respondemos: glória a vós, Senhor. Por quê? Nós estamos pedindo a Deus naquele momento em que vamos começar a ouvir Jesus nos falar, que a gente abra nossa mente para escutar e guardar tudo o que Ele vai dizer. Que a gente tenha coragem de sair proclamando essa palavra, de transmitir aos outros essa palavra. E para nós o amarmos essa palavra e a colocarmos em prática na nossa vida. Porque não adianta a gente ouvir se a gente não coloca em prática. Porque o nosso ser tem que ser igual ao nosso agir. O agir tem que seguir o ser. Aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, eu tenho que fazer. Certo? Então, são essas três coisinhas que nós estamos pedindo a Deus. Não são coisinhas, não, são muito grandes até. Mas é isso que nós estamos pedindo a Deus neste momento. A homilia é o momento em que o sacerdote atualiza, traz para o presente aquela palavra pregada por Jesus há 2000 anos. E neste momento da homilia, a ação do Espírito Santo é fundamental, pois é Ele quem torna a palavra de Deus viva e eficaz no coração dos fiéis, inspirando o sacerdote a transmitir a mensagem com poder e clareza, com sabedoria e discernimento, para atualizar a palavra de Cristo, trazendo aquele ensinamento para o nosso hoje, a fim de fortalecer-nos, de fortalecer a todos os fiéis que o estão ouvindo. Mas o Espírito Santo também está agindo em nós, em todos ali na Assembleia, capacitando-nos a acolhermos a mensagem e a aplicá-la em nossas vidas. Isso é muito importante. Encerrada a homilia, o sacerdote convida a todos a recitar de pé a profissão de fé, que é o credo, renovando a nossa fé. Este nada mais é do que um resumo da fé católica. Nós temos duas orações do credo. O mais comum, o credo apostólico, que é o que rezamos na maioria das missas. E o credo niceno-constantinopolitano, que é o mais desenvolvido e que é mais rezado nas solenidades, como Natal, Páscoa, Pentecostes, Corpus Christi, Santa Maria, Mãe de Deus e outras. A oração dos fiéis é um momento de toda a comunidade apresentar suas súplicas ao Senhor, que intercede por todos os homens. É também um momento muito importante da missa, onde pedimos pela Igreja, pelo Papa, pelos necessitados, pelos que estão presentes, pelos que já morreram, por aqueles cuja fé só Deus conhece e pelas intenções próprias daquela missa. Esta oração, ela pode ser feita tanto no ambão como fora dele. E esta oração dos fiéis encerra a segunda parte da missa, que é a liturgia da palavra. Na próxima aula,
nós continuaremos a ver a missa parte por parte, começando então pela liturgia eucarística e terminando com os ritos finais. Agora então nós vamos para a nossa sala de reuniões, de modo a que possamos comentar sobre tudo aquilo que acabamos de ouvir.